Nós estamos aqui de novo com ele. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Tiago. Já vou entrar no assunto, viu, Tiago? Da semana passada para cá, parece que vocês participaram já de umas 3, 4, 5 reuniões. O que foi que aconteceu nesse período aí? Parece que na terça-feira nós tivemos uma reunião sobre o ACT. Eu já estou sabendo, é porque eu estou fazendo drama, viu? Um ACT, o que é que vocês discutiram lá no ACT Espina? E vocês tiveram uma reunião também na OAB, né? Então, por favor, fique à vontade, Espina. Nós, como sempre, né? Fomos uma reunião e tivemos uma conclusão importante, mas a Fundação apresentou para os sindicatos uma tabela, né, das nossas reivindicações econômicas, né, e colocou lá os valores que teriam de custo. Tá? Mas o mais importante é o que a gente queria, era o que eles estavam pensando em termos de reajuste salarial. Né? Nós estamos aí desde abril, sobrando, com as inflações aí, os custos aumentando e o salário do pessoal da Fundação parado. E isso não é bom. Não é bom porque as pessoas querem um reajuste, precisam desse reajuste. Então a gente quer que a Fundação, que empurrou eventualmente para a SES, né, e para o governo do Estado, dizendo que o que o governo do Estado poderia dar de valores para que eles fossem estudar o que ia pesar no valor transferido para a Fundação. Eu acredito que deveria ser o contrário, a Fundação determinar valores adequados, até porque a Fundação, o Estado já teve 10%, já sinalizou o que eventualmente o servidor merece, pelo menos de reajuste, não faz jus ao que ficou para trás, né? 33%, 38%, mas pelo menos recupera alguma coisa. E a Fundação deveria estar pensando, pelo menos, nessa base, em termos de 10%, no mínimo. Né? Então, eu acredito que a gente deva fazer aí mais tarde uma reunião com a Lucivana, né? E vamos dar essas sugestões, porque a Fundação está aí. Acaba, não acaba, para, não para, e os empregados, né, desesperados, coitados. Doutor Tiago, primeiro eu queria que você desse também uma pincelada nessa participação aí sobre o ACT. Inclusive, eu falei semana passada aqui para os nossos telespectadores ou ouvintes sobre essa questão do bode na sala. Você tem percebido também que a situação criada com os empregados da Fundação sobre a sua estabilidade está impedindo que avance o ACT? Queria que você desse essa sua impressão também sobre o ACT e como foi a reunião ontem no aspecto jurídico relacionado à discussão com a OAB. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você tiver aí assistindo ou nos ouvindo. Elton, com relação à situação do ACT, são inúmeras reuniões, acho que já perdi as contas, e as reuniões elas transcorreram primeiro na perspectiva de pautar e discutir as pautas não econômicas, aquelas que não tinham efeito imediato, no sentido de recurso, né, orçamentário e financeiro. Correto. E a promessa era, nós estamos efetuando os cálculos, os estudos, para que a gente possa discutir as cláusulas econômicas. E essa última reunião era efetivamente para isso. Mas, infelizmente, a discussão da cláusula econômica não se pensou, aí entre aspas, em discutir o reajuste, que é uma cláusula econômica central de qualquer negociação do acordo coletivo de trabalho. Então, vai ter uma outra reunião,
porque esse ponto específico, que é a revisão salarial, o reajuste salarial, não foi pautado pela fundação. E aí entra o que o próprio Elton colocou como um bode na sala, né, Espina? Que essa situação da fundação precisa dialogar com a secretaria, com o governo do Estado, sendo que, para que a gente compreenda, hoje a fundação ela presta um serviço através de um contrato de gestão, que é a discussão jurídica que nós vamos ingressar daqui a pouco. Se eu presto um serviço, eu tenho que colocar o preço. Não é isso? Quem contrata é que tem que dizer, epa, está muito alto, vamos negociar, vamos dialogar. E até agora isso não foi encaminhado. Esperamos que nas próximas reuniões a gente possa avançar, porque de fato o acordo coletivo de trabalho é um instrumento importante na relação entre o trabalhador e o empregador. E com relação à reunião de ontem, foi uma reunião na Ordem dos Advogados do Brasil, me permitam, eu sei que muitas pessoas já estão a par disso, mas é preciso a gente fazer um resumozinho. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação. Essa ação judicial questionava pontos de gestão e de transparência, era o funcionamento, e acabou com um acordo que colocou que o contrato de gestão entre o Estado e a Fundação Hospitalar não poderia mais ser renovado, esse contrato que acaba em março do próximo ano, março de 2014. Diante disso, nós temos cerca de 6 mil profissionais, entre concursados, contratados, que estão desempenhando suas atividades e que estão num verdadeiro, vamos dizer assim, calvário, né? Estão sem saber o que vai acontecer, como é que se coloca. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, convocou uma audiência pública ontem, uma audiência muito produtiva. A gente fez, mais uma vez, os gestores colocaram a situação, e ontem, e aí a gente fica sem poder aqui dizer, mas foi dito, mas a gente não pode dizer que é isso, porque a gente está esperando oficialmente. Mas ontem foi dito com todas as letras que está difícil fazer a absorção dessas pessoas que estão na Fundação Hospitalar concursados para o Estado absorver por conta da LRF. Ontem foi dito isso. Em contrapartida, foi pelo setor da secretaria. A Fundação coloca, nós ainda estamos fazendo esse cálculo. O Despina até pode falar mais sobre isso. Me permita só para deixar as pessoas em casa esclarecidas. Nessa reunião, quem esteve presente? Quais foram as entidades, os órgãos? OAB, nós tivemos representantes sindicais dos mais diversos sindicatos, a Secretaria de Saúde. O secretário foi? Não, quem foi a Mayra. A Mayra. E a presidente da fundação. Presidenta. Adna. E alguns conselhos regionais também, não é isso? Conselhos regionais dessa área de saúde. Foi esse o público que estava lá. E os servidores, individualmente, e os empregados e o que tinha interesse na pauta. A presidência da OAB. O presidente da OAB estava lá, presidente da Comissão do Direito Médico e da Saúde, tinha um staff da OAB relacionado a essa discussão da saúde, estava lá presente. E eles demonstraram a preocupação, deixaram nítido do atendimento à população. Afinal, toda a rede hospitalar do Estado de Sergipe, ela é coordenada pela Fundação Hospitalar de Sergipe através desse contrato de gestão. E deixaram também muito transparente a preocupação com esses servidores lato sensu. A gente sabe que é empregado público, contratado, mas eu vou utilizar a palavra servidores lato sensu, do que iria ser feito. Mais uma vez, a Secretaria de Saúde colocou que está sendo feita uma discussão, um debate, uma construção da melhor forma de ocorrer essa transição, que o governador já colocou que não vai ter prejuízo para os concursados, nem para aqueles que estão contratados, porque existe a necessidade do labor. No entanto, ontem um fato novo que foi colocado, e aí quem estava atento pegou na espina, foi que parece-me que aquela lógica da fundação pública, de fazer a conversão da fundação pública da privada para... Vamos lá, para todo mundo entender. A fundação hoje é uma fundação que tem um regime jurídico de direito privado. A ideia é fazer uma fundação pública com regime jurídico de direito público.
E aí, isso implicaria no quê, para que vocês entendam? Existe uma lei complementar, que é a 101, que é chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limites no gasto com o pessoal, né? Nas despesas totais com o pessoal. E quando você transforma uma fundação de jurídica de direito privado para a fundação pública de direito público, a contabilização desse pessoal vai tudo entrar na conta do Estado. E a lei complementar impõe limites. E pelo que eu entendi ontem, não sei, Espina depois pode até complementar, foi soltado um spoiler, como a gente diz, no filme. Não segurou, mas foi dito que as contas estão impedindo de fazer essa absorção. E aí, de pronto, quando teve esse spoiler, logo depois, quando a presidenta da fundação falou, aí ela... Não, nós ainda estamos fazendo a conta, mas os servidores sentiram aquilo na hora, foi até um clima meio de alvoroço. Então, a gente precisa agora começar a pensar fora dessa perspectiva da fundação pública, porque a gente já tinha até discutido aqui que na próxima reunião eles iam apresentar esse impacto, mas ontem deu esse spoiler. A gente precisa ver qual vai ser o caminho jurídico que nós vamos adotar. O que foi encaminhado ontem, né, juridicamente falando? Ontem ficou encaminhado que iria se fazer uma comissão que iria acompanhar esse processo com representantes da OAB, representantes da fundação, de sindicatos, de conselho, e essa comissão seria uma comissão que foi dito até assim, olha, já tem comissões de trabalhos criadas, só que esses resultados a gente joga nessa comissão grande. Foi isso que ficou meio colocado. E o outro ponto é procurar o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal ontem não se fez presente, apesar de ter sido convidado, parece que a gestora da pasta, nesse ponto lá, a procuradora que está cuidando desse processo está de férias, legítimo, e não compareceu, mas ficou também a gente conversar com o Ministério Público Federal. Ontem foi levantada também a tese da gente ver, nessa perspectiva desse diálogo, como continuar, né, com a fundação mesmo, se for o caso, a gente continua, conversa com o Ministério Público Federal, que desde o início no processo, ele vem colocando a preocupação com os servidores concursados, inclusive no acordo tem dito lá expressamente que o Estado tem que apresentar uma solução para isso, e mais uma vez o Estado botou aquele discurso que a gente já veio conversando nas passadas de qual o modelo de gestão. Se vai ser PPP, se vai ser OS, se vai ser OCIP, se vai ser fundação pública, essa discussão. Os servidores, e aí Espina pode aprofundar, colocaram que, olha, modelo de gestão não é papel da gente definir, tem um campo eleito, porque nós aqui do sindicato temos bem nítido qual é o modelo de gestão. É concurso público para a Secretaria Estadual de Saúde, servidor público estatutário ocupando o cargo público. Não é isso? Ponto, é isso que se defende. E aí vocês querem fazer uma discussão que não vai chegar. Se não for esse, não tem consenso. Então, essa discussão, a gente primeiro tem que discutir como vamos resolver a situação desses servidores lato sensu que estão desempenhando suas atividades para que eles possam trabalhar de forma tranquila. Chegou-se a colocar também a questão da afetação psicológica que essa situação causa nessas pessoas que estão trabalhando, né? Você está trabalhando o tempo inteiro e, poxa, será que daqui em março eu ainda vou estar aqui? Será que vão acabar com a fundação e eu fui concursado e vou perder meu labor, aquilo que sustenta a minha família? Como é que uma pessoa, quanto mais rápido resolver isso, melhor para que ele possa prestar um atendimento para toda a população, que é isso que a gente quer. Eu acho que Espina pode até complementar aí. Não, é correto. A sua colocação foi bem clara, né? E a gente quer isso, porque a responsabilidade é do governo. Esses imbróglios que estão acontecendo é culpa do governo, por falta de vontade de resolver, como diz o governo é impessoal. E a gente acredita que agora esse parece que vai levar no peito a coisa, né? E vai tentar resolver. Mas, em algumas entrelinhas, eu entendi, mais ou menos, que ele quer extinguir a coisa mesmo. Ele quer acabar com esse fantasma, né? E não tem jeito. Até porque a fundação teve esse imbróglio aí, essa bagunça, em função de gestão anterior de dinheiro, né, de recurso,
onde a fundação ficou devedora, onde teve aquelas dificuldades todas. Bem, a luta vai continuar, pessoal. Vocês, médicos, os demais funcionários, o sindicato dos médicos, junto com os outros sindicatos, estamos vigilantes quanto a essa situação. Eu acho que temos um campo bom para dialogar, para a gente avançar, para a gente continuar lutando. E agradecer ao doutor Tiago, doutor Espina, que estiveram ontem lá, nos representando lá na OAB. Vocês tiveram intervenção muito boa, muito qualificada. E dizer a todos que semana que vem continuaremos com mais essa série, né, Espina? É uma série, né? Uma embromação tamanha. Temporada 1, temporada 2. Exato, porque aí vai. Então, muito obrigado, Tiago. Eu queria mais uma vez agradecer e sair um pouco só do script, porque ontem eu vi uma notícia que me causou revolta e estranheza de que uma médica que estava segurando um pronto-socorro, não aqui, mas sozinha, ela foi agredida por pessoas que estavam aguardando, que tinha um corte, que tinha sido colocado como verde, e por conta dessa agressão que ela sofreu, tinha gente na ala vermelha que teve uma parada cardíaca e morreu. E aí, no âmbito jurídico, está tendo uma discussão se a pessoa que agrediu a médica, porque não aguentou esperar, ela praticou homicídio culposo, ou não foi homicídio, só foi agressão, ou se foi doloso. E aí eu acho que é um tema que a gente depois possa colocar para evitar esse tipo de violência. Não, com relação ao médico que está lá trabalhando sozinha, ela estava sozinha, não fechou o plantão, estava trabalhando, estava demorando, é óbvio que ela estava lá, a única reportagem explica, e a pessoa que estava com corte na mão estava esperando, porque não tinha essa urgência, foi classificada inclusive como área verde, aí vocês podem explicar melhor do que eu, se revoltou e quebrou tudo, deu soco, desferiu socos na cara da médica, a pessoa que estava na UTI teve uma parada e faleceu. E o delegado, para mim, de forma acertada, para mim, você está num ambiente de saúde que tem essa questão de pessoas internadas com gravidade, e você espanca o único médico, você está dolosamente podendo provocar a morte de outra pessoa. Colocou como homicídio doloso e está uma discussão no mundo jurídico sobre esse assunto. E vejam, viu? Foi importante, Tiago, citar isso, que abre o caminho para uma outra discussão. Um médico, me parece que as pessoas pensam que acabam endeusando e, na verdade, criam uma relação de ódio e amor, muito culpa da mídia. Eu me lembro que teve um episódio de algum médico que pulou um muro aqui, num hospital aqui de Aracaju. Não era concursado. Mas esse fato criou-se uma celeuma tão grande que as pessoas acabam esquecendo dos que trabalham lá diariamente, de forma correta, salvam vidas, aliviam a dor das pessoas. E quando falta, veja, a médica estava sozinha no plantão, e aí, caro colega médico, a gente já cansou de dizer isso. Você está sozinho no plantão? Liga para o diretor clínico primeiro. Registra que você pediu, está sozinho no plantão. Segundo, entre em contato com o Conselho Regional de Medicina do seu estado, porque a gente está falando, pode ir para o Brasil isso. Terceiro, boletim de ocorrência. E, claro, se você não puder falar com quem está lá fora, você pede para alguém, estou sozinho no plantão, tem gente morrendo lá dentro, não posso atender você. O diálogo. E aqui para nós, os gestores têm culpa. Porque quando a gente fala aqui que é necessário fazer concurso público, quando a gente fala que é necessário ter um salário digno, que tem que ter condições de trabalho, a gente está falando isso para que a população seja bem atendida e tenha médicos lá todos os plantões. Então, quando uma situação revoltante acontece disso, quem está do lado de fora não sabe se o médico está em condições de trabalho, não sabe se está sozinho, se revolta, agride de forma equivocada, errada, e pode ser condenado por homicídio culposo. Então, isso é tema para a gente discutir mais à frente, acho que a gente pode debater isso mais à frente, mas ficam aí as nossas informações e essa discussão mais para frente. Então, Tiago, muito obrigado.